dizer para ele aqui. Geraldo, fala. Geraldo, Marcelino, pode falar. Pode falar, Lamildo. Marcelino quer falar. Boa noite. Já que o Leandro colocou a questão aí de imposto de renda e tudo mais, hoje eu tive uma demanda no suporte sindicato, Leandro, e veja se eu estou com razão ou não. Já citando logo a fonte, o embasamento legal, regulamento do imposto de renda no seu artigo 677, no parágrafo 2º. Lá trata das retenções, né, do imposto de renda retido na fonte, onde fala que o imposto deverá ser retido em razão do pagamento. Qual que foi a minha demanda hoje no sistema? Eu fui elaborar um recibo de Prolabore e nós sabemos que até 30/4 é uma tabela, a partir de 1º/5 é outra. Tá, eu fui gerar um Prolabore do mês 4, que será pago dentro do mês 5, e o sistema ele está buscando o desconto simplificado ainda do mês 4. Contudo, o pagamento será no mês 5. Então, a retenção do imposto será no momento do pagamento, lá no mês 5. E hoje eu falei no suporte e até fiquei assim meio entristecido por conta de que a pessoa do suporte, acho que tirou até as férias lá o senhor Aderossi lá, né, do momento de férias dele lá, e foi confirmado que não, que está correto, que tem que ser feito o Prolabore levando em consideração o desconto simplificado lá do mês 4, né? E eu não entendo que é assim, não. Eu entendo que o pagamento será lá no mês 5, então tem que ser utilizado o desconto lá do 607,20. Ou eu estou enganado, Leandro? Qual é a sua opinião a respeito aí do relatado? Hamilton, você não precisava ter colocado em grupo, ligasse para mim, que nós discutimos isso na semana passada, se o pagamento do empregado, o pagamento do empregado é do mês 5, ele teria que ter usado a tabela do mês 5. Não tem discussão. Tá? Agora, eu não sei por que você foi ligar lá para o Aderossi, que ele está de férias, coitado. Então, se tivesse errado, e se tivesse substância, porque eu já coloquei, inclusive, para o Cleibe, que isso aí não precisa o Leandro colocar, porque o pagamento é referente ao mês 5. Isso eu discuti isso lá semana passada e já determinei no nosso programa para ele usar a tabela do mês 5. Tá? Pois é, Veraldo, mas assim, nem foi eu que liguei para a Aderossi, não. Foi o pessoal do próprio suporte. Certo? Então, assim... Nesse caso específico, quando você tivesse essa confusão lá do suporte, quem foi... não, depois ele vai falar que foi suporte, que eu vou descobrir quem foi, que quem atendeu foi você. Amanhã eu já vou descobrir quem é que deu essa informação, porque nós tratamos isso na reunião do pessoal do suporte, gente. Se eles colocaram alguma coisa errada, é responsabilidade dele, que nós vamos olhar isso aqui com muito carinho, tá bom? Isso aí não tem demanda a respeito desse assunto. Combinado. Você está completamente cheio de razão. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Amanhã você pode me ligar que nós vamos resolver esse você urgentemente. Que o Leandro pode sugerir, o Leandro pode confirmar isso, que é a tabela, isso discutimos na semana passada. A tabela se vai pagar no mês de maio, a tabela diz o mês de pagamento. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Obrigado. Leandro, obrigado. Não é isso, Leandro? Exatamente, por exemplo. Não é isso, Leandro? Isso, exatamente. Só fazendo um acréscimo, Hamilton, é o seguinte, nunca esquecer da rotina da empresa, né? Porque, por exemplo... Sim, perfeito. Se a rotina da empresa for pagar o Prolabore, que não é o seu caso, né? Não é o seu caso. Mas se a rotina da empresa ali for realizar o pagamento do Prolabore dentro do mês, assim como uma folha de pagamento do empregado, tanto a tabela como o desconto simplificado a ser utilizado seriam vigentes até o mês de abril, até 30 de abril de 2025.
que seria 564,80, né? E a tabela vigente até a data de 5 de abril. Como o seu prolabore é pago até o quinto dia útil, então se utiliza já a tabela nova e os 607 lá, né? Perfeito. Do certificado, que é 25% vezes a primeira faixa de redução. Tá. Hamilton, quando acontecer qualquer coisa dessa, Hamilton, liga para nós diretamente logo, né? Não é problema nenhum, nós estamos aqui para isso, tá? Combinado, Ligar para o combinado. Fábio, certo? Para resolver, tá? Combinado. Muito Obrigado, boa obrigado noite. pelo senhor ter colocado. Tá. Alguém mais quer falar a respeito desse assunto? E só um detalhe, presidente Bernardo, já entrando em outro assunto, não sei se alguém vai falar sobre essa retenção. Então, sobre outro assunto, aí com o Abrão. Abrão, até me lembrei de você esses dias, sobre aquela questão sua, sobre exportação de serviço, um cliente seu, exportação de serviço para o exterior, que a gente tinha falado de uma situação passada aí, uma dessas reuniões. Mais uma vez, a Receita Federal se manifestou naquele sentido, de quando o contratado ele for uma empresa optante pelo Simples Nacional, não basta somente o tomador ele ser residente ou domiciliado no exterior e a contraprestação de serviço representar ingresso de divisa. Se for uma empresa optante por Simples Nacional, é preciso se verificar se o efeito daquela prestação de serviço se verifica no Brasil ou se verifica no exterior. E aí, mais uma vez, aquela questão, o que seria resultado nessa questão, né? Então, aí, nesse caso, a empresa prestadora de serviço, ela prestava serviço de forma 100% remota para o exterior. Ela desenvolvia ali serviço de auxílio administrativo, né? Ela fazia uma espécie de interpretação de linguagem. Essa empresa que contratava o serviço dele era uma empresa da Flórida, dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Ela fornecia ali a tradução ali de alguns documentos em inglês nas plataformas, ou seja, nos programas da empresa lá da Flórida, dos Estados Unidos. Então, toda a interpretação dela, toda a digitação de documento, ela disponibilizava na própria plataforma da empresa da Flórida lá dos Estados Unidos. E também a Receita Federal ela verificou que o domínio do site, o domínio da internet do site da empresa lá do exterior era justamente no estabelecimento físico da empresa lá do exterior. Então, o que acontece? Como o produto final dessa contratação, que a prestadora estava aqui no Brasil, era documento digitado, material traduzido, né? Reuniões, tá? Reuniões via vídeo também acontecia. Então, facilmente, apesar da fruição do serviço acontecer aqui no Brasil, porque a empresa a prestadora era aqui no Brasil, eu acredito que se é um caso análogo ao do seu cliente, então ela prestava isso de forma 100% remota pela internet, mas a empresa prestadora estava aqui no Brasil e a contratante lá na Flórida dos Estados Unidos. Então, o que a Receita Federal verificou? Que esse serviço, essa digitação desse documento, essa tradução, ela era toda disponibilizada na plataforma da empresa lá, dos Estados Unidos da Flórida dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Então, o resultado, o efeito, a consequência desses documentos é lá. Ela é sempre lá porque é disponibilizada no programa de lá, certo? E também o domínio desses programas, domínio da internet desse site também é de lá. Então, a Receita Federal ela concluiu que o resultado se verificava lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, lá na sede dessa empresa contratante. Então, mais uma vez, ela colocou isso nessa situação. Ela ponderou o quê? Que não basta, para concluir pela não incidência do PIS e da COFINS, que é o que está em jogo, né? Porque o ISS a gente já sabe que é não incidência, isso aí está tranquilo. Agora, o que está em jogo aqui é desonerar o PIS e o COFINS lá do PGDAS-D, lá do DAS ou não. Então, depois de toda essa análise, foi concluído que o resultado desse serviço se verificava lá, até porque esses materiais, que era o documento digitado, a interpretação de texto em inglês e toda essa prestação era de forma 100% remota, online,
Foi concluído pela desoneração do PIS e COFINS lá no PG-10D. Então, assim, só para ratificar aqui que, mais uma vez, ela considera uma terceira condição quando o prestador ele é optante pelo Simples Nacional. Beleza. Obrigado aí, viu, Leandro? Não, de nada. Hamilton, só voltando naquele caso seu, já verifiquei quem foi a pessoa, certo? E ela simplesmente ela falou lá, certo? Orientei e deu certo. Realmente errou 2 vezes, certo? Você está falando que ela orientou para fazer na tabela do mês de abril, né? Sim. Ou foi na tabela de maio? Na tabela de abril, Everaldo. E outra coisa, o sistema ele é travado lá. Não tem como eu entrar lá e alterar o desconto simplificado. Como não tem como, infelizmente, está parado. E eu estava falando com a pessoa, com o atendente, e a ligação ficou no aspecto de mudo. Parece que ela estava falando lá, não sei com quem era. E aí depois eu nem retornei mais a ligação, porque parece que nem iria resolver mesmo. E aí chegou um pessoal também para trabalhar nos telefones lá do quando você for escritório. fazer o Prolabore, quando você for fazer o Prolabore, já teria que aplicar a tabela do mês. Se é decidido que vai pagar lá no mês de maio, já era a tabela do mês de maio. Agora, ela colocou, falou assim, ó, ela colocou, eu vejo tudo isso aqui, certo? Então, ela colocou no relatório que orientou o usuário e deu certo. Que orientação é essa que colocou a tabela do mês de maio? Tá errado, Não. tá errado. Amanhã nós vamos resolver isso aí, tá? Combinado. Obrigado, Everaldo. Combinado. Leandro, tem alguma coisa mais, Leandro? Sim, presidente. Na verdade, isso é mais um alerta, né? Mais uma orientação. Como a gente vem aí como a gente vem da questão da Páscoa, né? Há uma comercialização aí em massa de ovos de Páscoa, né? Então, só tomar cuidado com esse produto, porque nas operações interestaduais destinadas a não contribuinte, tem que se ater o diferencial de alíquota, né? Na saída interestadual, desde que esse remetente ele não seja optante pelo Simples Nacional, né? Ficar atento também à questão da submissão tributária, porque se de repente a assessoria assessorar uma empresa em outro estado, em que ovos de Páscoa for da submissão tributária, porque ela está lá no convênio ICMS 142/2018, ela faz no segmento alimentício ali, então só tomar cuidado, porque dependendo dos estados que estão transacionando ali, operacionalizando, ovos de Páscoa, ela está sujeita à submissão tributária ali no segmento alimentício, né? Então, tomar esse cuidado e também em relação às alíquotas do ICMS, que pode variar de estado para estado, né? Então, aqui no estado de Goiás é 19%, mas de repente, se a assessoria assessorar outras empresas em outros estados, tem que ficar atento na alíquota modal do ICMS. E também no adicional de 2% de protege, que soma a alíquota. Então, tem que tomar cuidado, porque se for sujeito ao adicional de protege, tem que verificar qual que é a alíquota do adicional. Em regra, 2%, e somado a alíquota. Então, por exemplo, se fosse aqui no estado de Goiás, dizendo o adicional de 2%, o adicional de protege de 2%, então 19 mais 2 dá 21. Então, ficaria a alíquota de 21%. Então, só tomar cuidado aí com esse produto de ovos de Páscoa, principalmente para as empresas que trabalham com e-commerce. Porque normalmente elas têm como destino, é comum elas terem como destino a consumidor final não contribuinte do ICMS. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com esse diferencial de alíquota, né? E com a alíquota do ICMS modal de cada estado. Tanto das alíquotas modais internas do estado de destino.
Fala, Abraão. Boa noite, Pode Everaldo. falar, Abraão. Boa noite, Everaldo. Boa noite a todos os Boa noite. participantes. Sim, Pode Everaldo. falar, Abraão. Tá. Ah, Boa noite, Everaldo. Boa noite a todos os participantes. Ô, Leandro, você está falando no e-commerce. Aí no grupo hoje surgiu uma pergunta e eu gostaria de repetir ela aqui. Se e-commerce aqui no estado do Acre tem algum benefício fiscal? Tem. Inclusive, Abraão, acho que quem perguntou quem fez essa pergunta aí, eu acho que, se eu não me engano, foi a filha do presidente Everaldo. Posso estar enganado, mas eu acho que foi a filha dele que perguntou. Eu não observei não gravei quem perguntou, não. Eu não sei. Não Eu sei se é pensei no grupo e eu também tenho essa questão, então aproveitando a oportunidade e repetindo ela aqui na reunião, né? Não, tem sim, Abraão. Tem sim. Existe aí a figura do crédito presumido, tá? É a figura de um crédito presumido exclusivamente para empresas que destinam aí mercadorias nas operações interestaduais, né? Em operações não presenciais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, ou seja, ali via internet. Então, tem sim, é um crédito presumido, né? Só que esse crédito presumido ele tem algumas condicionantes, né? Associadas à aprovação do projeto, né? Não pode ter débitos tributários inscritos em dívida ativa do ICMS, né? Tem que haver alguns investimentos. Então, para gozar desse benefício, tem que atender essas condições. Não é aquele benefício que você só aplica, tipo redução da base de cálculo, você tem que atender algumas condições. O benefício é 41,5% sobre o saldo devedor do ICMS, nas operações sujeitas à alíquota de 4%, e 80,5% na hipótese de operação sujeita à alíquota de 12%, nas operações sujeitas à alíquota de 12%. Mas tem que atender alguns projetos que tem que ser aprovados pela Secretaria da Economia do Estado. Não pode ter débito, tem que estar adimplente com o ICMS, não pode estar devendo o ICMS. Então, assim, tem essas condições aí para serem atendidas, para poder gozar, para poder usufruir do benefício. fala, Vanildo. Oi, boa noite, todo mundo. Tá ouvindo? Boa Boa noite, noite. estamos. Leandro, só me confirma, isso aí que você falou é algum artigo, algum anexo do RCTE, ou isso é alguma lei de um programa ou subprograma do Produzir? Não, Ou do ProGoiás? Isso foi um decreto que alterou o regulamento do Estado de Goiás, já foi internalizado também no regulamento do Estado de Goiás. Então, está lá no artigo 11, do regulamento, no artigo 11, que trata do crédito presumido, né? Com prazo indeterminado. Então é artigo 11 do RCTE. Isso, do anexo 9, né? Que trata de benefícios fiscais, artigo 11, mais precisamente falando, inciso 50, 60, 70, 76. Anexo 9, artigo 11, inciso 76, do RCTE. É porque normalmente quem mexe com isso, eles também têm um subprograma do Produzir, que é o Centro Produzir, que é um centro de distribuição. Você tem um monte de benefício. Talvez até seja mais vantajoso do que crédito presumido. Tem que botar no papel, né? Tem que fazer o planejamento. Leandro, Sim. eu estou com uma polêmica. Infelizmente, a nossa colega, certo, não sabe fazer um lucro real, certo? Acontece que ela, já no mês de janeiro, fevereiro, ela já recolheu o PIS e COFINS, certo? Pelo presumido. Então, ela vai fazer pelo real. Aí ela tem que fazer o PERDECOMP e vai dar um trabalho da gota, hein, certo? Para mudar essa tributação. Ou a tributação, quando recolhe o imposto, ela é definitiva.
Não, aquela questão, presidente, a manifestação pelo regime de tributação é pelo recolhimento do DARF, né, do Código de Receita, e a consequente confissão lá na DCTF. Lá na DCTF Não, Web. estou perguntando. Ela pode voltar para o lucro real, certo? Ela recolheu no presumido. Uhum. PIS e COFINS. Ela pode voltar para o lucro real? Não, a manifestação é pelo pagamento do imposto de renda, não é pelo PIS e COFINS. É pelo imposto de renda. Se ela não fez o pagamento, se ela não Quer fez dizer o que pagamento de renda, ainda pode. ela não fez o pagamento do imposto de renda, porque vai ser agora em março, né? Uhum. Agora, ela recolheu o PIS e COFINS e o INSS e o ICMS Isso, pelo presumido. entendi. Não tem problema nenhum, não, porque a manifestação pela tributação pelo lucro presumido se dá pelo recolhimento do imposto de renda de pessoa jurídica. Não é pelo PIS e pela COFINS, é pelo imposto de renda. Né? Quer dizer que ela pode voltar e recolher, fazer o lucro real e aproveitar as entradas e recolher o PIS e COFINS, certo, pelo lucro real. Uhum, pelo regime não cumulativo. Que aí é débito e crédito. É encrenca. Mas pior que ela não vai dar conta de fazer isso, não. Lucro real é muito difícil demais para ela apurar isso aí, tudo, certo? É melhor ela continuar. A ideia, que eu falei para ela, ó, colega, é o seguinte: deixa, porque para o lucro presumido, ele é comércio e indústria, certo? Então, o presumido pode ser até um benefício maior do que ela está pensando para o real, né? Porque só de um mês ela teve 21 mil de lucro, né? Assim, presidente, artificialmente falando, o lucro presumido, são para empresas que têm margem de lucro maior, né, do que Maior. 15%. Isso, margem de lucro maior do que 15%. Superficialmente falando, né, sem planejar, sem fazer planejamento tributário, sem nada. Falando de forma superficial, artificial. E para empresas com margem de lucro de 15 para baixo, aí é lucro real. Né? Mas aí, por exemplo, eu tenho que avaliar também, tem que se avaliar também o banco de crédito de PIS e COFINS, se compensa. Tem que ver o que essa empresa pode obter a nível de crédito de PIS e COFINS. Tem que relacionar quais são as despesas dedutíveis e as não dedutíveis. Então, tem que ser feito um planejamento aí antes de realizar essa migração. E outro detalhe, às vezes a gente não pode se ater também só a questão do planejamento dos números é muito importante. Mas, por exemplo, quando uma empresa ela faz essa migração para o lucro real, ela tem que saber se tem mão de obra interna também na empresa para conversar com a assessoria, para fornecer as informações e os documentos que a assessoria precisa para produzir isso. Porque, do contrário, ela até pode ficar no lucro real, mas aí ela tem que optar pelo lucro real anual. Que é para aquelas empresas que não são tão organizadas, que não tem mão de obra interna lá dentro para comunicar. Aí você vai pelo lucro real anual, que você tem a possibilidade na eventualidade de não ter a documentação necessária para fechar o lucro real, você pode utilizar os percentuais ali de presunção, porém, algum mês durante o ano você vai ter que levantar o balanceio de redução de suspensão. Beleza. Porque ela não vai dar conta de fazer, né? Infelizmente, ela vai dar conta de fazer isso tudo dentro de um prazo, certo? Até o mês que terem que recolher, certo? O contribuição social e imposto de renda, agora em abril, né? Fala, Abraão. Leandro, eu pergunto o seguinte, falando em lucro real, a empresa está no lucro real e aluga o prédio. Ainda é permitido fazer a depreciação desse prédio sendo alugado? Sim, pode fazer a depreciação, sim. Perfeito. Mas a depreciação me parece que é 4%, né? Aí é amortização, né?
Não é depreciação, é amortização, né? Amortização de 4%. É. Estou alertando isso aí porque muita gente não sabe dessa possibilidade aí. Às vezes você faz avaliação, às vezes é um fator importante para decidir se é lucro real ou presumido, né? É porque envolve diretamente o PIS e o COFINS, né? Envolve diretamente o PIS e o COFINS. E aí, Abraão, foi até bom essa sua colocação, porque o que ocorre? Só fazendo aqui um paralelo, hoje as assessorias vão ter que já começar a repensar sobre a questão do Simples Nacional com a introdução da reforma tributária. Por quê? Porque as empresas do Simples Nacional, em que depois de efetuado ali o planejamento, se chegar à conclusão que o IBS e o CBS devem ser recolhidos por fora do regime unificado, ali por fora do DAS, a apuração vai ser idêntica de uma empresa do lucro real. Então, quem não, assim, as assessorias que não têm familiaridade com o lucro real, que não têm familiaridade do PIS e do COFINS no regime não cumulativo, que ali dá uma ajuda, que ali é um ponto de partida para entender esse novo cenário, já é bom repensar essas questões, porque muitas empresas do Simples Nacional, principalmente as B2B, as que estão no meio de cadeia, elas vão sentir a necessidade, e aí até uma necessidade de mercado, não só uma necessidade tributária, mas uma necessidade competitiva, de diferencial competitivo, elas vão ter que recolher o IBS e o CBS por fora do DAS. E essa sistemática ela vai ser semelhante a de um lucro real, de uma empresa do lucro real, porque ali você vai trabalhar ali com e com outras situações também. Então, só fazendo um paralelo aqui, que as empresas já têm que repensar essa questão, principalmente os optantes do Simples Nacional. Alguém mais quer falar? Outro assunto qualquer? Presidente, só fazendo, trazendo uma informação, um alerta, né? Na verdade, acho que também é válido, né? Acho que é muito importante. Acho que foi semana passada, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, uma assessoria realizou uma consultoria jurídica tributária conosco, e o que ocorre? Era uma indústria optante pelo Simples Nacional, e o que acontece? Essa indústria optante pelo Simples Nacional, esse cliente que essa assessoria assessorava, ele vinha recolhendo somente o ICMS próprio por dentro do regime simplificado, por dentro do DAS, ali por dentro do PG-DAS-D. E o que acontece? Esse produto que essa indústria ela produzia era, salvo engano, acho que era a preparação de sorvetes. E esse produto aqui no estado de Goiás, ele é submissão tributária do ICMS. E o que acontece? A indústria ela não vinha recolhendo o ICMS-ST por toda a cadeia. Ela vinha recolhendo só o ICMS próprio pelo DAS, né, por dentro do regime unificado. E ocorreu que a Secretaria de Economia do Estado ela autuou 4 anos. Autuou a empresa em 4 anos de ICMS-ST não recolhido. Então, assim, só como alerta, tomar cuidado que as indústrias, mesmo que seja optante pelo Simples Nacional, você não recolhe só o ICMS próprio por dentro do DAS. Você tem que recolher o ICMS-ST por toda a cadeia, ou seja, até o consumidor final. Então, tem que recolher as duas guias. E outro detalhe, se você realizar uma operação interestadual, se for um comércio, nesse caso era indústria, né? Vamos pensar aqui num comércio que desonerou o ICMS nas operações internas aqui do estado de Goiás. Tem que tomar cuidado que se esse comércio que na cadeia já desonerou, porque o industrial recolheu, aí esse comércio optante pelo Simples, ele desonera o ICMS lá no PG-10D. Aí tem que tomar cuidado que na operação interestadual, como é uma nova operação, além dele recolher o ICMS próprio no PG-10D, da operação própria dele, mesmo sendo nacional, ele tem que recolher o ICMS-ST para o estado de destino. Então, tomar cuidado para também não cair nessa pegadinha.
Quando é operação interestadual, é uma nova operação. Então, ele não vai desonerar o ICMS lá por dentro do PG-DAS-D, lá no DAS. Ele vai recolher o ICMS por dentro do Simples e vai recolher o ICMS ST para o estado de destino. E aquele ICMS que ele recolheu, que foi pago por dentro da nota de aquisição, por dentro da nota de compra desse produto, aí, como o Simples Nacional ele não tem direito a crédito, ele não apropria de crédito, aí ele vai ter que fazer um pedido de restituição para o Estado. E aí sabe-se lá quanto ele vai receber, mas para não ficar perdido o ICMS lá da nota de aquisição, ele tem que fazer um processo de restituição junto à Secretaria de Economia para restituir. Se fosse uma empresa do regime periódico de apuração, estava mais fácil, né? Que ali você podia até apropriar esse crédito por dentro do SPET fiscal. Agora, o Simples Nacional, como não pode apropriar crédito, aí ele tem que fazer um processo de restituição, porque ele não tem previsão para abater isso no PG-DAS-D, e nem ele pode chegar no PG-DAS-D e desonerar a operação própria dele. Não tem previsão para isso, não tem previsão legal para realizar esse mecanismo. Então, acaba que o ICMS da aquisição tem que pedir restituição. Então, a Cefaz autuou 4 anos de ICMS-ST que não foi recolhido dessa indústria do Simples Nacional. Então, só um alerta aí para tomar cuidado. Devani, pode falar, Devani. Boa noite. Não, é só porque em 2000 eu fui autenticar o livro agora de entrada de uma empresa, aí eu percebi que eu coloquei a data errada em 2023. Como eu faço para consertar esse erro lá do livro de entrada de 2023? Autenticado em 24. Em vez de pôr dezembro, eu pus janeiro, 31 de janeiro. Devani, eu acredito, tá? Isso aqui é uma hipótese. Eu acredito que eu acredito que de forma online você não consegue fazer isso. Eu acredito que de forma online você não consegue. Eu acredito que você deve mandar um e-mail lá para a secretaria. Um e-mail? Isso, mandar um e-mail lá para o e-mail para a Secretaria de Estado e verificar qual que é a coordenada que eles vão te fornecer para você realizar essa alteração. Tem um e-mail específico, Leandro? Olha, existe um e-mail. Eu não sei ele agora de memória para te falar, mas existe um e-mail. Você envia para lá para resolver esses problemas, tipo de inscrição estadual, que tá em estado precário, estado de precariedade, essas questões também de obrigações acessórias. Tem um e-mail lá específico que você manda lá. Não, eu ligo lá então e peço esse e-mail também, né? Uhum. Não, então tá bom. Falou então, obrigado, viu? Nada. Wagner, pode falar, Wagner. Eu estava meio fora aqui. A pergunta do colega Devaneiro aí foi sobre livros fiscais, né? É sobre livros fiscais? Isso, sim. É o seguinte, eu tive um problema desse aí, mas já tem um tempinho já. Isso deve ter uns 2 anos. Eu protocolei o livro e informei o estoque errado. Rapaz, para corrigir isso aí, ainda era processo lá na Praça Tamandaré. Eu consegui, rapaz, deu um trabalho. Nossa, foi quase uma semana lá, tentando ir e voltando, porque tem que montar um processo. Na época tinha que montar processo, o Estado acatar o processo, você fazer a alteração, você montar um processo, fazer a alteração, né, autorizando você a alterar esse estoque lá. No caso seu deve ser dado livro fiscal, deve ser a mesma situação. Então, eu não sei se agora consegue fazer online, mas antes era um processo que montava, tá? Everaldo, você tá mudo. O Wagner, continua, Wagner. Não, eu já falei que o processo aí, eu fiz isso aí, mas tem uns 2 anos atrás, na Praça Tamandaré, eu tive que montar um processo para alterar o livro, tá? Então, o caso dele, eu não sei se hoje consegue fazer online, mas eu acredito que não.
Ele tem que me enviar o e-mail solicitando alguma coisa, a situação lá, para poder eles autorizarem ele fazer esse processo dele aí. Eu acredito que seja. Igual o Leandro explicou aí. Não, online. Rosa, fala, Rosa, é sobre esse assunto? Rosa. Tá me ouvindo? Bota lá. É sobre esse assunto mesmo, é que aconteceu comigo esse ano, e lá onde a gente autentica, eu não lembro se foi o valor ou se foi data que eu errei. Então, por isso eu não tenho certeza se resolve lá. Mas lá onde a gente autentica, tem lá para alterar. Dependendo do erro, você altera lá mesmo. Se não conseguir, você faz um requerimento para a Cefaz, pedindo eles para autenticar para você. Aí tem que cancelar aquela autenticação e eles autenticam. A resposta é para o Devanir, porque aconteceu comigo agora, recente. Entendeu? Sim, eu entendi. Eu olhei lá também, tem a opção alterar, mas não aceitou eu alterar. Tem, Devanir, entra na sua Quando conversa não aí. aceita lá, aí tem que fazer um requerimento para a Cefaz mesmo, para eles cancelar, mas é coisinha simples. Eu fiz o requerimento, mandei por e-mail para a Cefaz, eles cancelou e autenticou para mim. Você tem esse e-mail, Rosa? Eu mando aqui para a Secretaria da Economia Regional Porangatu, né? Ah, tá. Você está em outra. Isso. Outra região. Mas é aquela Secretaria da Economia, no caso de onde você estiver, né? Não, então tá ok. Então tá. Tá. Eu refaço o requerimento. Obrigado. Viu? Veraldo, essa questão que a colega falou aí, permite alterar só de um dia para o outro. Até ele fica ativo, acho que é só 24 horas, me parece lá, de um dia para o outro. Aí, passou isso aí é só via, igual a colega falou aí, via e-mail, provavelmente agora. Everaldo, seu microfone está desligado. Everaldo, seu microfone ainda continua desligado. Não. Alguém tem mais pauta aí? Presidente. Alguém tem mais pauta? Presidente, só fazer uma... Fala, Rosa. Não, fala, Wagner. Vai, fala, Wagner. Eu tenho a pauta aí, pode falar? Pode. Seguinte, eu tô com uma empresa lá que chegou para mim no final de 2024. Aí eu fiz toda a contabilidade da 24. E agora, na hora de enviar a ECD dela agora, ela é presumida. O sistema lá está pedindo a sequência de 2023. Aí nós detectamos lá, até informei a empresária, que na competência 2023, o contador anterior não enviou a ECD. Só tem a ECD de 2000 e ICF de 2022, a competência 22. E como lá é sequência, né, eu não consigo enviar 24. Algum colega me passou por isso aí? Não vai conseguir mesmo, não. Porque o SPV é sequência, viu? Ele terá, que essa lucro presumido, né? Ela apresentou, você verificou se ele apresentou a declaração do SCD de 2024, 2023? Não, só apresentou 22. 2022. Então, ele tem que, para fazer o SCD novamente, ele tem que apresentar 2023 e seguir a sequência do livro. O SCD não aceita de jeito nenhum. Foi o que eu expliquei para a empresária lá, e ela estava temando com o contador anterior, que esse contador, que a empresa não está lá no escritório mais. Em fevereiro de 25, ela já saiu do escritório, ainda combinando com relação ao honorário. Já saiu do escritório. E aí eu tenho que entregar esse CD 24, mas tem essa questão, né, aí no meio do caminho. Aí eu expliquei para ela que eu não consigo enviar, porque ela não enviou a 23. Não, então você manda o documento que o contador vai enviar. Não, mas o balanço foi eu que fechei, eu não posso deixar outra pessoa enviar a ECD 24. Não, eu tenho a minha responsabilidade. Não é, Everaldo?
Tem alguma sugestão, Leandro? Não, só ia falar para ele para não esquecer do detalhe do regime tributário do lucro presumido, tá? O que foi, galera? Eu Só não escutei. o Wagner não esquecer do regime tributário lucro presumido. Porque ela chegou com a... Infelizmente, Wagner, tem essa sequência, viu? Nós discutimos Ela chegou exatamente com a isso. conversa lá, que o contador, ele mandou até mensagem para mim, que o contador dela de 25 agora, que está no 25, falou que ele vai resolver lá o 23 e que não precisa mandar ECD, só manda ECF de 23. Falei, mas se a empresa é regime tributário de competência, ela é obrigada a enviar ECD, sim. Não é mesmo? Dependendo da receita, né, também, né? Ela não tem livro caixa, no mínimo tem que apresentar o livro caixa. É por isso que eu falei do lucro presumido, Everaldo, porque as empresas do lucro presumido que adotam o livro caixa, elas estão dispensadas da ECD. Só que uma coisa, se ela apresenta livro caixa, ela vai ter que informar esse livro caixa lá na ECF. Entendi, Leandro, entendi. Então, o ECF está atrelado ao ECD, cara, também. Então, assim, se a assessoria alegou que ele não entregou ECD porque ele faz parte do regime tributário lucro presumido, ele está correto, ele não está errado. Só que uma coisa está associada à outra. Se ele não se ele não realiza a escrita contábil, ele realiza o livro caixa. Se ele realiza esse livro caixa, ele tem uma ficha específica da escrita. Então, ou uma coisa... Alguém mais quer falar? Por quê, Veraldo? Ela falou assim, então você envia só a ECF, mas eu não consigo enviar ECF que ela trava na ECD, eu não consigo enviar ECF. Não, é atrelada. Ou você vai fazer o caixa e vai falar que é livro caixa e vai fazer o ECF. Certo, eu vou dar uma verificada melhor então, mas o Leandro esclareceu bem essa situação aí. Viu, Leandro? Obrigado pela sua referência aí, viu? Não, por nada. Alguém mais quer falar? Tem pauta? Presidente, Alguém mais tem pauta? Presidente, só trazendo também uma informação aqui, o que acontece? Acho que foi semana passada, eu também vi alguém no grupo falando sobre questões de como fazer aquelas cotas. Aquelas cotas quando você opta por dividir elas em 3 parcelas iguais, mensais e sucessivas lá do imposto de renda. E naquela ocasião, o profissional queria fazer isso pelo MIT. E só lembrando que quando você optar por realizar por cota, dividir em cotas, ali o imposto devido, ali do imposto de renda, você não faz pelo MIT. Aquela plataforma do MIT, você vai informar só o débito total, o débito principal, o débito do imposto de renda ali principal. As cotas você vai fazer pela DCTF Web depois que você encerrar, transmitir o MIT. Então, você não gera as cotas do imposto de renda lá pelo MIT e da contribuição social, lógico, né? Você vai fazer pela DCTF Web e a situação lá tem que estar em andamento. Vou até demonstrar aqui, presidente Veraldo, se me permitir. Então, você vai transmitir por aqui, tá? Você vai transmitir bem aqui, ó. Bem aqui nessa coluna aqui. Depois que você encerrar o MIT, que você transmitir o MIT, bem aqui no canto superior direito da tela, lá da DCTF Web, que deve estar numa situação em andamento, necessariamente, aqui no canto direito superior vai estar cotas. Aí você vai clicar aqui em cotas, depois você clicar em cotas, lembrando que o valor mínimo é de R$1.000, né? Depois você clicar em cotas, você vai selecionar o código de receita condizente. O código de receita que você quer realizar a divisão das cotas. E depois disso, você clica em concluir. Aí você vai salvar as cotas, na verdade, você vai salvar as cotas aqui, e daí para frente até gerar o primeiro DARF. Lembrando que você não vai gerar os outros dois, porque você precisa de taxa Selic atualizada. Então, aqui eu não consigo gerar as 3, aqui eu consigo gerar só uma. Então, só toma esse cuidado de não tentar gerar 2 que não vai conseguir, vai gerar só uma. Que é justamente a que vai vencer, a primeira que vai vencer dentro do mês
vencimento, né, da apuração trimestral. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Estamos dando. Vanildo, fala. Eu queria perguntar para o Leandro. Leandro, você está mais por dentro desse negócio de reforma? Esse pessoal aí já criou esse tal comitê do IBS? Eu vi falar que está numa briga enorme aí, não resolve nada. Será que isso sai ou não sai? Na verdade, vai sair sim, tá, Danilo? Até boa essa pergunta sua, porque vai sair sim. Isso aí está no projeto de lei complementar, salvo engano, 108 de 2024, se não estiver falhando aqui pela memória. Mas eu sei que o início dele é 108, eu acredito que seja 108 de 2024. É o comitê gestor do IBS ali que ele vai administrar, gerenciar o recolhimento, a arrecadação ali do IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e ISS. Vai ser uma espécie vai ser uma espécie de, se a gente for fazer uma analogia aqui que a gente tem atualmente, igual a COSIP da Receita Federal, aquela coordenação tributária que julga, tem aqueles entendimentos não é nem que julga, que tem os entendimentos no ambiente administrativo ali das peticionantes, né, da empresa. Como exemplo, esse que eu acabei de dar da exportação de serviço. Aí, com o caso com o Abraão, que tinha um cliente do Abraão nessa situação, então vai ser uma espécie de o CG IBS, né? Conselho Gestor, o Comitê Gestor do IBS. Vai ser uma espécie de autarquia federal, né? Vai ser uma espécie de autarquia federal. Mas eu vou falar uma coisa para você, viu, Vanildo? Essa aí é uma das menores preocupações, viu? Essa é uma das menores preocupações. Eu acho que, assim, as maiores preocupações vai ser a questão de formação de preço, porque a reforma tributária ela vai trazer esse viés, né? Às vezes a gente fala só de reforma tributária e a gente pensa só na parte de tributos, né? Mas vai envolver muito a parte financeira e vai envolver relações comerciais, né, entre fornecedor e adquirente, demais. Então, base de cálculo que é ampliada, né? Alterações do Simples aí com produção de efeitos desde janeiro de 2025, né? Ampliação já do conceito de receita bruta, ampliou, agora são as demais receitas da atividade, né? Então, já teve esses impactos aí para janeiro de 2025, algumas questões de administrador equiparado, que houve alteração, né? De fato e de direito, que antigamente era só de direito, então, mas agora é de fato, ou seja, a situação fática ali, o caso concreto do dia a dia vai ser levado, vai ser preponderante, né? Então, assim, acho que uma das maiores preocupações vai ser entender... Ô, Leandro, só um instante, o Everaldo, tá desligado seu microfone. Pode continuar, Leandro, eu achei que o Everaldo estava falando. Não, tranquilo. Então, assim, a reforma tributária, eu falo que ela traz um marco zero. Ela traz um marco zero aí, no sistema tributário brasileiro. Pela frente, aí vem uma reforma tributária, vem a reforma sobre a renda, né? Que inclusive já está na Câmara dos Deputados. Então, mas assim, o que a gente tem de momento, que a gente tem que se preocupar principalmente com esses 3 tributos novos, o IBS, a CBS e o IS, que é o imposto do pecado e o imposto seletivo, e principalmente o IBS e a CBS, porque realmente é uma mudada aí, vamos dizer assim, uma virada de chave aí, substancial. Então, até para continuar atendendo empresas aí a partir de janeiro de 2026, as assessorias elas vão ter que estar capacitadas na prática para conseguir atender essas empresas, né? Principalmente no que tange a preço, no que tange a
crédito, né, a modalidade de crédito, o que vai poder tomar crédito, o que não vai poder tomar. Nós temos aí o Simples Nacional, um sistema híbrido aí pela frente, né, um sistema híbrido, fazendo uma analogia aqui ao sublimite do SPSS, só que agora a gente não vai falar de sublimite para eles, eles vão ter um limite e você vai ter prazo para manifestar essa opção, né, e é um prazo apertado. Eu falo o seguinte, o cronograma de decisões que a reforma tributária trouxe para o Simples Nacional, ele já vem com um cronograma de decisão apertado, porque setembro de 2026, até o último dia útil, você já tem que tomar uma decisão que tem produção de efeitos para todo o ano calendário de 2027, em relação ao regime tributário do Simples, e em relação ao IBS e o CBS, para o primeiro semestre de 2027, você também tem que manifestar essa opção no último dia útil de setembro. O problema é que, para me manifestar essa opção, eu já tenho que ter um planejamento do mínimo em agosto de 2026. Para mim saber o que eu vou fazer com o meu cliente em setembro de 2026. Então, assim, eu ainda vejo assim, muitas pessoas falam assim, ó, a reforma tributária vai começar em 2026. Aí você pega, tá, mas espera aí, o Simples Nacional ampliou o conceito de receita bruta com produção de efeito de janeiro de 2025. Algumas questões ali de ordem societária, já com produção de efeitos também em 2025, né? Então, assim, 2026, querendo ou não, no ambiente de mercado, já vai afetar indiretamente as empresas operadas pelo Simples. Anexo do Simples, eu já tenho pronto de 2027 ali até 2033. Os anexos novos do anexo 1 até o anexo 5. Então, assim, vários segmentos. Vou precisar sair para comprar um medicamento aqui um pouquinho. Vários segmentos econômicos, de toda a natureza que você pensar, pensando em profissionais intelectuais, né, tipo advogados, contadores, engenheiros, bioquímicos, administradores, psicólogos, e por aí vai, arquitetos. Esses mesmos eles vão ser altamente castigados com a reforma tributária, tanto é que já tem um projeto de lei complementar aí para tentar um crédito presumido para a categoria de profissional para profissional intelectual, porque só a redução de 30% sobre a alíquota não vai ser o suficiente. E aí você pensa em segmento de bares e restaurantes, você pensa no segmento de hotelaria, você pensa no segmento de operação com bens imóveis, né? Então, algumas situações que eu estou muito habituado com o ISS vai mudar, né? Hoje você fala de comissão, por exemplo, de uma imobiliária, do ISS, hoje você sabe que o ISS vai ser devido no local do estabelecimento prestador, no imobiliário. Com a introdução da reforma tributária, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, quando for comissão, você vai ter que saber qual é a sede do imóvel que essa comissão está vinculada, porque o IBS vai ser devido para lá, não vai ser devido aqui para o local do estabelecimento prestador. Então, assim, todo segmento econômico, do profissional intelectual, bar e restaurante, hotelaria, operação com bens imóveis, segmento farmacêutico, que a gente tem que pensar que PIS e COFINS vai acabar, né? PIS e COFINS é extinto em janeiro de 2027. Se o PIS e COFINS ele é extinto em janeiro de 2027, o regime monofásico acaba. Então, se eu sou varejo e sou atacado, eu já tenho que pensar que eu já não tenho mais o que desonerar lá no PGDASD, porque nem mesmo o PIS e COFINS vai existir mais. Então, já tem que pensar na mecânica atual, já da reforma tributária. E por aí vai, né? E, assim, não tem só aspectos negativos, tem aumento de carga tributária, ressalvado alguns setores específicos, mas isso também vai ter que ser analisado segmento por segmento. Por exemplo, a área de saúde, no tocante ali a serviços médicos ali para a área humana, ali foi um dos poucos que teve benesse em relação à reforma tributária, mas no mais, o aumento de carga tributária ele é visível. Só que, lógico, que vai ter que implantar isso e vai ter que chegar a essa conclusão em segmento por segmento. Mas algumas situações elas já são, como você ali
de início, de plano, quando você bate o olho, você já sabe que vai ter aumento de carga tributária. E os profissionais intelectuais é um. Os profissionais intelectuais é um. Por quê? Porque, dependendo do cliente que você atende, ele vai te exigir ali crédito. Só que a gente sabe que as assessorias ele vai te exigir crédito e você vai precisar retirar o IPS e o CBS do regime unificado do Simples. Só que o problema é que não necessariamente toda assessoria vai ter crédito para bater um débito. Se a gente estiver pensando numa alíquota aí entre 28,6% a 30%, e aí eu não vou trabalhar com estudo de governo, que está apontando 27,97%, que estudo não é lei, né? Então, estudo não é norma. Então, eu sou bem realista. Eu estou trabalhando com um pensamento de 28,6% a 30%. Então, se você pensar que você vai ter, mesmo que você tenha 30%, 30% de redução numa alíquota de 28,6%, o resultado é que você ainda vai ficar com débito alto, e a gente sabe que no dia a dia a gente não tem um crédito suficiente para bater um débito desse. Porque se a gente for pensar, é água, é luz, é internet, que tem de crédito para bater, a licença do software que você paga mensalmente, você vai poder abater, né? Então, assim, a base ela é bem alongada. A base ela alonga na reforma tributária. Para você ter uma ideia, direito entra na base. A base de cálculo do Simples Nacional, o Conceito de Receita Bruta, ele é ampliado já agora em 2025, e quando for em 2027, ele amplia mais ainda. Em 2027 vai entrar situações de direito que vai ser tributado no Simples Nacional. Então você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, o usufruto é um direito. O usufruto de um bem imóvel. Então esse usufruto ele vai ser tributado. Então a base ela alongou muito com a reforma tributária. Por isso que fala que a base é ampla. Mas do outro lado você tem que analisar os créditos. Mas aí você vai ter que analisar cada segmento econômico. Transportadora rodoviária de carga vai funcionar de um jeito. Transportadora de passageiros vai funcionar de outro. Bares e restaurantes está no regime específico, mas tem uma condição lá que tira ele do regime específico. Por exemplo, bebidas alcoólicas. Se o bar e restaurante vender bebidas alcoólicas, eu estou fora do regime específico, né? Aí você começa a cogitar uma série de situações. Hotelaria. Essa nova modalidade aí é a ANGUI, né? A locação, que é locação temporária, né? Ali. Então, assim, a reforma tributária ela trabalha todos os segmentos econômicos, do profissional intelectual até o bar e o restaurante. Então, essa é a grande preocupação. Essa é a grande questão que tem que ser, os profissionais têm que se capacitar com antecedência, porque janeiro de 2026, não que já não tenha alterações no Simples agora a partir de janeiro de 2025. Já tem. Mas janeiro de 2026 já vem destaque do documento fiscal, né? Cliente fatalmente vai ligar para saber o que é aquilo ali no layout do dano, né? O que ele faz, se ele recolhe, se não recolhe, se tem previsão de dispensa, né? Por cumprimento de obrigação acessória. Então, fatalmente o cliente vai ligar o telefone vai ligar em janeiro de 2026. Então, essa é uma das maiores preocupações. Leandro. Alguém mais tem pergunta? Fala. Leandro. Sim. Fala aí da nota fiscal Brasil. Você está acompanhando? Você fala da plataforma? Da nota fiscal Brasil. Vai ser nacional, né? Para tudo, né? Sim, vai ser nacional a partir de janeiro de 2026, né? Isso. Isso. E ainda que seja um sistema público, né? Empresas que têm software particular vão ter que se adaptar aos layouts da plataforma pública. Mas tem uma previsão agora para outubro para entrar a nota fiscal já com o IBS e CBS, né? Na verdade, layout. Isso. Aí é mais no contexto de teste, né? Prefere ficar o ano. Para entrar 1% lá, né? 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Isso. Alguém mais quer falar? Vanildo, quer falar, Vanildo? O que eu ia mais assim, porque assim, o que vai mais impactar para a gente já de início mesmo,
Porque, na verdade, os clientes, pelo que eu vejo, eu já andei conversando, muitos não estão nem aí. A gente fala, ó, teu segmento bem provavelmente vai sofrer mudança. E a gente quer ajudar, às vezes, tem muito cliente, eu não sei se é o escritório de vocês, mas tem muitos clientes que às vezes ainda vê o contador como um cara enxerido que está ali para emitir guia, não vê como parceiro essas coisas que está ali para ajudar. Da carteira de cliente, nem todos os clientes enxergam a gente como alguém que está ali para ajudar ele, para ajudar a empresa a crescer, mas alguém é só uma despesa a mais que o governo criou, que é o contador, é uma pessoa para emitir guias. Se não existisse obrigação, ele nem teria. Muitos empresários têm essa visão, não tem visão de que contador é para auxiliar ele tomar decisões, gerar informação para ele tomar decisão, né? Por quê? Porque não tem educação financeira. A verdade, brasileiro não tem educação financeira. Sai criando empresa trancos e barrancos aí, de repente ele se vê ali, meu Deus do céu, o que eu faço com isso aqui? O que é um balancete, um balanço DRE, nota explicativa? O que eu vou fazer com isso, meu pai amado? Muito eu já conversei, ele fala assim, olha, eu não entendo nada disso aí que tu tá me falando, eu sei que isso é importante, mas eu não entendo nada. E a pessoa fala, rapaz, como é que uma pessoa dessa movimenta milhões e vem me falar um negócio desse? Não entende nada, porque não tem educação financeira. Então, assim, eu tô já preocupado, vai chegar lá 1º de janeiro ano que vem, a primeira coisa que eu já sei que vai ter que mexer, nota fiscal, porque eu tô vendo aí que eles estão fazendo uma gambiarra no layout da nota fiscal já existente. E o que eu já tô querendo entender é isso, porque eu sei que o que vai ter de programador me falar assim, olha, você tem que ver com o seu contador como é que preenche isso aí, ó. Tá aqui o layout, que alíquota que tu põe aqui, que código de classificação tu põe aqui. Então, assim, acho bom a gente até reservar um dia do grupo, já demonstrar mais ou menos o que o governo está pretendendo fazer nos layouts das notas fiscais e o impacto disso nos sistemas que vai ter, porque os clientes vai jogar isso, o programador vai jogar para o contador, falar assim, ó, vê com o teu contador aí como é que preenche isso aqui, como é que vai ficar, por exemplo, vai colocar, acho que é 1%, né, a soma de tudo, em janeiro do ano que vem, que é 0,9 de um e o 0,1 de outro. Tá, isso aí vai somar na nota ou vai sobre o valor atual, vai ser calculado isso e vai dar um crédito no mesmo valor? Ou vai cobrar mais do cliente esse 1%? Como é que vai funcionar esse cálculo já no ano que vem? Inicialmente, como a gente está no período de teste, inicialmente, com a última nota técnica, não somar. Tá? Eu não sei como eles vão. Lógico que você vai ter uma técnica, construir nota, e não vai somar com o total do produto. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Geraldo, só avisar que a questão do refis lá da prefeitura vai até 30 de abril agora. Alguém mais quer falar? Presidente, só aproveitando o gancho aí também do Vanildo, só para você ter uma ideia da tamanha preocupação, para você ter uma ideia. Hoje é comum acontecer de você emitir uma nota de serviço, você cobrasse no horário lá, para se o do cliente é pagar com atraso, você cobra juros. Hoje, dificilmente é tributado juros, né? Hoje, dificilmente é tributado juros. Com a introdução da reforma tributária, você emite a nota fiscal de serviço. Então, vamos supor na prática ali que o cliente não pagou. Aí você cobrou os juros dele. Então, vamos supor que o honorário era 1.000, você cobrou, um exemplo hipotético aqui, você cobrou 200 de juros. Você vai ter que emitir uma nota fiscal, um outro documento fiscal eletrônico, que não é nos contornos da nota fiscal de serviço, é uma nota de débito. Então, você emite uma nota de débito, que é um documento fiscal eletrônico, só do valor dos juros, para você também tributar os juros. Então, se o seu honorário total for 1.200, ou seja, 1.000 da nota fiscal de serviço original, e mais 200 de juros que você cobrou, aí você vai ter que emitir uma nota de débito com esses R$200 à parte para tributar a CBS e IBS desses 200. Então, assim, e isso eu estou falando no contexto do prestador de serviço, né? Mas você pensa no contexto de empresa comercial a nível de devolução, a nível de retorno, né? Outro detalhe muito importante, por isso que a gente fala assim, não é brincadeira, pois realmente não é brincadeira. Se você tomar um crédito de um produto que você não teria que tomar crédito, você tem que estornar. Até aí, tudo bem. Agora, se estornar com os acréscimos legais,
Se você fazer uma classificação de um produto de maneira equivocada, ou seja, em grande escala, você apropriou um crédito, você não deveria. E você observou isso no mês, por exemplo, aí, subsequente daquela apropriação do crédito, você vai ter que estornar ele. Só que você vai ter que estornar ele com os valores da época do fato. Então, você vai ter que estornar com os acréscimos legais. Então, quem estiver classificando esses produtos e não classificar direito nessa aquisição, então você vai trabalhar direto no caixa da empresa. O problema ele pode ser grande, pode ser grande mesmo. Então, realmente eu vou ter que ter muito cuidado, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui, rapidamente, fornecimento de refeição para os garçons de um restaurante. Você vai ter que tomar muito cuidado se você vai poder tomar crédito sobre esses ingredientes. Você vai ter que tomar muito cuidado com isso. Você vai poder tomar o crédito ou não, porque se você não tiver análise correta, interpretação correta, jurídico-tributária do dispositivo, um estorno desse aí vai mexer no caixa da empresa e vai ser substancial. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão de crédito, porque a questão de crédito, a não cumulatividade, é um dos pilares da reforma tributária. Então, quem não dominar isso vai ter muita dor de barriga aí na transição. Vanildo, fala. Pelo jeito aí, o que vai ter de gente querendo sonegar com esse negócio de reforma aí. Assim, é o único meio, pelo que eu vejo aí disso aí, porque não tem nada de notícia boa, eu não sei para que o ramo de saúde, né? O resto não tem nada de notícia boa. Vai igualar todo mundo lá em cima, metendo a faca no imposto alto, né? Aí iguala todo mundo, realmente. Não iguala embaixo, não. E no caso, assim, o único jeito, pelo que eu tô vendo aí, igual tu deu esse exemplo aí, porque eu cobrei uns juros, aí lá eu tenho que fazer uma nota de débito, tá? E se eu não fizer essa bendita nota aí fica a cargo seja lá quem for, quem é um órgão que vai fiscalizar, aí vai ser a Receita, vai ser o Estado, vai ser o município, quem vai fiscalizar essa tal nota de débito aí nesse caso? Olha, aí tem a CBS, que da parte da União, a União vai fiscalizar. Lembrando que hoje a gente já tem a obrigação do banco de informar o PIX superior a 2 mil para a pessoa física e o PIX superior a 5 mil ali, as transações eletrônicas. Estou falando PIX, mas transação eletrônica, né? Entenda-se transação eletrônica. Hoje a gente já tem a obrigação do banco enviar para a Receita Federal aquelas transações eletrônicas de PIX superior a 2 mil para a pessoa física e PIX superior a 5 mil para a pessoa jurídica. Então, a gente já entra com isso, né? Isso já não é novidade. E tem lá aquela declaração que foi reformada, que é a DECRED, né? Que é aquela declaração de cartão de crédito. Então, a gente já entra com essas duas questões, né? Então, esse cruzamento não é difícil, né? Eu não sei se você lembra agora, recentemente, aquele alvoroço todinho que aconteceu por conta do PIX, e houve alteração, revogação da legislação normativa. O povo brasileiro, como você falou, da questão da educação financeira e também cultural, bateu palma, pensando que a coisa melhorou, porque alterou a instrução normativa, revogou, na verdade, voltou ao que era, que ficou pior, porque na pessoa física, PIX superior a 2 mil, o banco é obrigado a enviar, e na jurídica, acima de 5 mil, é obrigado a enviar. Na instrução normativa, era superior a 15 mil para a pessoa jurídica, ou seja, qual for pior. E assim, ali como ali ficou pesado para o governo atual, né? Vamos dizer assim, caiu muito mal a forma que foi divulgado, e aí vem a questão que você falou, Vanildo, da educação financeira, levaram para o outro lado, e aí rapidamente eles tentaram contornar, mas quem vai na instrução normativa atual, na instrução normativa revigorada, viu que foi pior a alteração. Mas assim, a gente já entra com a reforma tributária com essas questões. Então, e aí, Vanildo, vem outra questão também. Aí vem outra questão. Por exemplo, será que eu vou precisar de braço na minha estrutura? Porque eu já vou ter que emitir 2 documentos fiscais. Vai aumentar a obrigação acessória. Será que eu vou precisar de contratação na minha estrutura? Minha equipe precisa de capacitação? Né? São situações que você já traz à mesa, né? Para raciocinar. E outra coisa, assim, esses clientes, Vanildo, que não sabem de nada, ou não estão na empresa,
Como vai ser uma questão de mercado, e vão perder competitivamente, pode mudar. Mas eu acabar ficando um pouco. Eles vão perder. Se não tomar atitude, eles vão perder. Então só de você dar uma ideia, só para você ter noção das coisas, porque ele é do Simples Tribunal, do físico. Hoje ele toma crédito de 9,25, que é 1,75, e 7,5. Com a introdução da reforma, com a vigência da reforma tributária, falando aqui a nível de CBS, mas o lucro comprado, se o Simples Nacional tiver com o IBS por dentro do DAS, não vai poder tomar esse crédito mais. Ele vai poder tomar crédito só no CBS. Leandro, tá cortando sua voz aí. Acho que alguém com áudio aberto. É o Fábio aí, ó. O Fábio tá com o ar aberto. Leandro, continua. Então, Vanildo, assim como eu estava falando, eu perdi o raciocínio aqui. Tá. Quando hoje, quando o lucro real compra do Simples Nacional, ele toma um crédito de PIS e COFINS de IBS-CBS. Ele toma um crédito de PIS e COFINS de 9,25, que é 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Com a vigência da reforma tributária, o que vai acontecer? Primeiro, a gente já tem que pensar que PIS e COFINS vai ser extinto em janeiro de 2027, ele já não existe mais. Aí o que acontece? Quando o lucro real comprar do Simples Nacional, se o Simples Nacional tiver com IBS e CBS por dentro do DAS, por dentro do regime unificado, ele só vai poder tomar crédito de IBS e CBS dentro das faixas do Simples, proporcional ao que o Simples Nacional paga. Então, só por aí, Vanildo, já tem uma desvantagem de mercado, uma desvantagem econômica. Só por aí já começa. Só para você ter uma ideia. Aí, o que acontece? Nessa sistemática, fornecedor vai fiscalizar cliente, cliente vai fiscalizar fornecedor. Vai ficar um Big Brother de fornecedor e cliente. Por quê? Cliente vai querer fiscalizar o fornecedor para saber qual que é o regime tributário do fornecedor por conta de crédito. Né? O cliente vai saber se o fornecedor paga o imposto dele em dias, o tributo dele em dias, porque o crédito vai ser financeiro. Ele não vai ser mais escritural. Então, assim, esses clientes que você falou, que você citou agora, se eu até sugiro reuniões com esses clientes, para eles entenderem essa nova sistemática, porque eles vão ter que saber até qual que é o preço que eles põem na gôndola deles, na gôndola do produto deles, porque o cálculo ele vai ser por fora. Aí você estava até falando sobre a questão de pontos negativos. Tem pontos positivos também a reforma tributária, né? Mas o que mais interessa ao brasileiro, que é sobrecarga tributária, e lembrando que em nenhum momento o projeto de lei complementar, no projeto de emenda constitucional, em nenhum momento a gente viu promessa de diminuição de carga tributária. Mas eu falo também não teve promessa de aumento de carga tributária, né? Mas o que interessa o brasileiro não teve. Mas, assim, tem lado positivo. Por exemplo, a transparência. Hoje você pega uma nota fiscal, você não sabe quais são os tributos que estão embutidos. Principalmente o leigo. O leigo, ele pega a nota fiscal, ele não sabe que os tributos indiretos estão embutidos ali. Isso não é visível no DANF, ali impresso e meio físico, ali em papel. Se tem um lado positivo, um dos lados positivos da reforma tributária é a transparência. O tributo ele vai ser calculado por fora, ou seja, vai ser destacado ali no documento fiscal. Então, quem pegar o DANF ali meio físico, ele vai olhar, ele vai ver o que está destacado por fora ali, que vai somar o total dos produtos. Então, tem pequenos pontos positivos da reforma tributária. Mas, no mais, é aumento de carga tributária mesmo. Agora, lógico, dentro desse aumento, tem que se fazer planejamento para saber o que se pode reduzir. Né? O que se pode dizer? Por exemplo, eu bato nessa tecla. Os profissionais intelectuais vão ser um dos mais prejudicados.
um dos segmentos mais prejudicados. Por quê? Pela falta de crédito que a gente sabe que não tem. Ele é, com relação a essa questão do crédito escritural aí. Que não adianta eu lançar lá crédito CMS se o cara não pagou o tributo, correto? De IBS. De IBS. IBS, tá. Aí vem a questão do split payment. Eu vou vender para a empresa B. Eu posso exigir o pagamento pelo split payment? Não é que você pode exigir, né? Vai depender dessa liquidação da operação financeira. Se a liquidação ela ocorrer por um instrumento de pagamento eletrônico, aí não é questão de exigência. O tributo ele vai subir direto para os entes públicos. Aí já não é uma questão de exigência, não. Só que já vai por conta corrente, né? Isso. Agora eu te pergunto, qual é a empresa hoje que não trabalha com instrumento eletrônico, com Pix, com cartão de crédito, com boleto bancário? Qual é a empresa que não trabalha com isso hoje? Vai ser muito difícil. Agora, Leandro, tem outras situações? Tem. O adquirente pode pagar, tem previsão na Lei Complementar 214 de 2025. O adquirente ele pode pagar a parte que era para o fornecedor pagar para garantir o crédito dele. Mas eu te pergunto, vamos voltar para as relações comerciais. Qual que é o adquirente que vai ficar querendo meter a mão no caixa dele para pagar um tributo que era do fornecedor, para garantir o crédito dele? É quando esse adquirente... Tem alguém com o microfone aberto? Desliga, por favor. Entendeu, Fábio? Fábio, agora você tem que ligar seu microfone, que quando ele está desligado, ele faz chiado. Tá. Diga assim, só vai ter sentido na questão do split payment aí, senão você não vai poder tomar o seu crédito. E assim, Fábio, vai ser quase uma questão que vai acontecer na maioria dos casos, porque quem que não trabalha hoje com Pix e cartão de crédito? Qual que é a empresa que não trabalha com esse instrumento eletrônico de pagamento? Não tem jeito. E outra coisa, que eu falei desde o início, fica preocupado como é que é o cálculo para o cliente, aquilo outro, e esqueceu de barganhar o seu benefício, a categoria contábil. Ficou preocupado com o empresário, com segmento A, segmento B. Aí nós estamos vendo aí os bancos. Os bancos até agora não estão sofrendo nada de consequência, porque diz que estão cuidando desse split payment aí. A categoria contábil, para mim, ela vai ser fundamental, nem que seja nesse momento de transição. E ninguém negociou uma vantagem, nada, porque nós, na categoria contábil, ela é essencial nesse momento de transição aí, né? E ninguém cogitou uma alívio diferenciada, nada. A alíquota diferenciada que tem é a alíquota de 30%, que não resolve o problema. Uma alíquota de 30% que não vai resolver o problema. Já tem um projeto de lei complementar aí para tentar amortizar aí as consequências para um crédito presumido para profissional intelectual, né? Mas vamos ver o andamento. É um caminho longo. O projeto de lei complementar e para alterar é um caminho longo. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Vanildo. Leandro, quando eu escuto tu falando isso aí, já me bate uma tristeza. É sinal que o Brasil não é um país sério, né? A lei mal saiu, já vai ter emenda na lei, gente. Aí onde fala, o Brasil não é sério, gente. Você olha para os Estados Unidos, por exemplo, quantas emendas tem a Constituição dos Estados Unidos e quantos anos tem a Constituição? Olha para a do Brasil, de 88. Quantas emendas? O Brasil tem mais emenda na Constituição, ou seja, feita em 88, do que a Constituição dos Estados Unidos, que tem uns 200 e tantos anos. Como é que pode um negócio desse? Como é que eu levo a sério um negócio desse? Ivanildo, se você vê a briga em Brasília, os camaradas que querem assumir esse comitê que vai cuidar desse fundo aí, os caras estão querendo dar o mandato dele de senador, de deputado, só para entrar nessa turma que vai cuidar desse dinheiro. A briga tá feia lá em Brasília. Eu vi que tá na justiça, eu vi a notícia lá no Portal Contábeis que os Frente Nacional dos Prefeitos e uma tal de Associação Nacional dos Municípios não se entende quem é que vai representar os municípios.
E no fim parece que vai para a justiça, os entes dos estados, vai para a justiça decidir quem representa os municípios, porque, ou seja, a interessada é na grana, menino. Brasil não é para amadores mesmo, não. Agora sim, Bonito, outra situação que eu me lembrei agora, que assim, a gente não, eu não enxergo só o copo meio vazio, né? Eu enxergo Fala, o meio... Urubu. Mais uma Então, pra você aí. Você tá bom, Urubu? com o critério critério espacial, que é o local da operação, que é o princípio do destino, o diferencial de alíquotas é eliminado, né? Então já é menos uma obrigação acessória, menos o cumprimento de obrigação acessória e principal. O diferencial de alíquotas é eliminado e a substituição tributária para frente, a progressiva, ela é eliminada também. Né? Então, aí o que tem que se preocupar é só com o que tem que... aí para mim, também já é um ganho, né? Porque você começa a se concentrar mais na parte estratégica. Então, o diferencial de alíquota hoje é ter um custo hora muito elevado, né? Porque as modalidades tem para todo gosto, né? Modalidade diferencial de alíquota. Tem na entrada, tem na saída, tem para uso e consumo, tem para imobilizado, tem substituição tributária a título de diferencial de alíquota, então tem para o Simples Nacional, tem para todo gosto. Agora, dos pontos positivos tem isso, né? Com o princípio do destino, com o exemplo da comissão que eu dei agora há pouco, pensando em fazer uma paralelo do ISE, a substituição tributária para frente ela é eliminada e o diferencial de alíquotas é eliminado, porque não vai fazer sentido mais, porque o IBS vai ser devido para o destino. Agora só tem que tomar cuidado com as pegadinhas, né? Tem que tomar cuidado para não confundir adquirente com destinatário. O adquirente vai estar na nota fiscal, mas não necessariamente o produto foi remetido para o adquirente. Ele pode apontar para outro lugar. Tem algumas exceções, como o veículo, né? Então, do que é esse princípio de destino, né? O que é local de entrega, o que não é, o que é local de entrega ou disponibilização do bem, vai ter variáveis disso aí. Então, assim, tem pequenos, como eu te falei, tem pequenas situações aí positivas, né? Mas só eliminar o diferencial de alíquota e substituição tributária para frente já é bom. Agora, por exemplo, a questão do responsável tributário, ele vai continuar, que é a questão das plataformas digitais. Agora, outro lado positivo, a gente já tem algumas situações claras que hoje nós não temos. Por exemplo, eu retirar, por exemplo, eu sou um restaurante, eu pago o iFood. Aquela comissão que eu pago para o iFood, eu posso tirar da base de cálculo simples, eu posso excluir. Então, já é uma situação mais clara, mais transparente, ali, mas é uma expressa exceção ali prevista na Lei Complementar 214, 2025. Então, tem umas situações disso. Só que aí, em contrapartida, você vê a base de cálculo aumentando, né? Com base em juros. Por exemplo, se eu sou uma transportadora, se eu sou um fornecedor aí que paga seguro para mercadoria contra roubo, esse valor do seguro que eu pago, ele vai entrar na base para tributar. Então, assim, na verdade, se a gente for ver, dá com a mão e tira com o outro, né? Mas, assim, pensando em custo de obrigação acessória, custo hora, só você eliminar ali o diferencial de alíquotas da substituição tributária já é um ganho tremendo. Leandro, Everaldo, você tá mudo. Esse IVA, que eles tanto fazem projeção, aí diz que é tanto, toda hora dizem, fazem uns cálculos nas projeções, afinal de contas, isso aí vai ser publicado anualmente, vai ser por meio de lei ordinária ou vai ser uma instrução normativa, uma nota técnica? Isso vai ser esse comitê do IBS, CBS, ele que vai definir esse IVA, isso vai ser anual, semestral, afinal de contas, esse bicho aí vai sair quando? Para a gente saber assim, ó, o cálculo para atividade aqui, ó, de contabilidade é isso aqui, ó. Para atividade de advocacia é isso aqui. Para atividade de comércio, que vende para consumidor final varejista, é isso aqui. Para atacadista, é isso aqui. Mexe com autopeças, isso aqui. Afinal de contas, esse IVA, quem que vai publicar? Por meio de que ato que vai ser publicado? Até quando esse povo tem que publicar isso? Bem, assim, de plano, né, inicialmente, a gente tem que primeiro fazer uma separação aqui de alíquota de referência e de alíquota padrão. Essa alíquota de referência, que vai ser ali
parâmetro ali nacional, ela vai ser publicada por meio de resolução do Senado Federal, tá? A previsão é que seja até 31 de outubro agora, já desse ano. Aí, com base nessa resolução do Senado Federal, os estados e os municípios vão ter as alíquotas padrão, que vão tomar por base justamente essa alíquota nacional, essa alíquota de referência nacional, que os municípios, os estados podem, que tem algumas formas, ou eles podem vincular, ou eles podem seguir ela. Se eles não se posicionar, vai ficar estabelecido a publicada pela resolução do Senado Federal. Então, assim, de plano, a alíquota de referência, que é o parâmetro nacional, ela vai ser publicada pela resolução do Senado Federal até 31 de outubro agora. Se até 31 de outubro não tiver uma posição, aí passa uma responsabilidade para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União verificar essa situação. Mas, de início, é isso. Aí, depois da alíquota de referência, que é um parâmetro nacional, os estados e os municípios, que acredito que o Brasil é em torno de 5.570, salvo engano, acho que dá uns 5.570. Então, cada estado e município vai ter sua alíquota. O município vai ter sua alíquota de IBS, e o estado, o IBS é competência compartilhada, né? Estado mais município. Então, o estado vai ter sua alíquota e o município vai ter a sua. Aí vai somando as duas, seria o IBS. Então, por exemplo, Goiás tem uma alíquota, o Goiás Oeste, Goiás Estado tem uma alíquota, e Goiânia tem outra. Então, isso aí vai ser o IBS. Goiás Estado tem a alíquota já dele, e Trindade vai ter a dela. Goiás já tem a alíquota dele definida, Estado, F, e Caldas Novas vai ter a dela. Por aí vai. E aí, isso aí é o princípio do destino. Então, eu vou ter que saber, aí vem planejamento, estratégia, né? Compensa eu trabalhar com tal município, né? Porque as alíquotas não vão ser iguais, né? As alíquotas, elas não vão ser iguais. E com base em que eu posso vincular, eu pode passar pontos, vamos supor que a alíquota seja de 28,6%. Eu posso vincular percentuais a mais, a menos de 28,6%. Então, é assim, monitorar, né? Monitorar, mas uma coisa eu te falo, Vanilton, muita gente se preocupa com a alíquota, mas eu vou te falar, mais importante do que a alíquota é entender a essência da reforma tributária. Porque o que acontece? Os softwares eles vão ter os limites, eles vão ter seus limites como eles têm hoje. Só que o que acontece? Como a reforma tributária ela é mais financeira, ela é mais estratégica, tem situações que o software não vai conseguir amarrar. Então, aonde o software não amarra, aí é análise humana. Então, aí vem a capacitação. Então, por exemplo, igual eu estou te falando, por que eu falo que tem que se capacitar antes? Ora, porque se eu já estou sabendo que PIS e COFINS vai ser extinto e eu não vou ter monofásico, quais são os segmentos hoje que tem uma redução na carga tributária que depende desse monofásico? O atacado, o varejo, né? E aí você vai fazer sentido eu ter essas alíquotas por dentro do DAS? Vai continuar a fazer sentido eu recolher cheio, né? Outra coisa que a gente tem que ponderar lucro presumido, será que vai valer a pena? Porque se PIS e COFINS vai ser extinto, né? E o atrativo do PIS e COFINS é os 3,65, que é 0,65 de PIS e 3 de COFINS, vai valer a pena eu continuar no lucro presumido? Ou vai valer a pena eu ficar no Simples Nacional híbrido ou no lucro real? Leandro, para mim, o PIS Simples Nacional... Peraí, Flávio. Vamos para... Está esticando demais, o pessoal vai sair todo mundo. Vanil primeiro. Levanta o braço, Fábio. Só queria perguntar se tem uma alíquota mínima desse IBS aí, IBS, que vai substituir ISS e ICMS. Vai ter uma alíquota mínima ou os municípios que vão, tipo, só existe, você falou em máxima, e mínima, vai ter nacional ou não? Não, aí é que eu te falei. Vai ter a alíquota referência,
é um padrão, parâmetro ali nacional, traduzindo em termos mais práticos, e o Estado e o município ele vai ter essa referência, esse parâmetro. Só que tem maneiras de vincular essa alíquota. Ele pode vincular em pontos percentuais para mais, para menos. Se ele não se manifestar, fica sendo a alíquota da resolução do Senado Federal, né? Então, é dessa forma. Então, se for 28,6%, o Estado e o município somando ali o IBS, o IBS ele pode adotar essa alíquota, né? Mas ele também pode vincular pontos percentuais a mais e pontos percentuais a menos. E isso para cada município. Trindade, Rio Verde, Caldas Novas, Goiânia, Uberlândia, lá de Minas Gerais. Então, cada um vai ter a sua. Tá. Marcos. Boa noite, presidente Everaldo. Boa noite a todos. Apenas reforçar um convite, Everaldo, da presidente Sucena. A gente está organizando um evento juntamente com o CRC, juntamente com o Objetivo, algumas pessoas, em relação à reforma tributária, sexta-feira, o dia da contabilidade, lá na CDL. Não sei se o Wesley encaminhou o convite para vocês no grupo, mas será abordado exatamente temas em relação a como a gente pode se preparar, né? Quais são os pontos-chave que nós temos até final do ano para tentar orientar melhor os clientes, o que a gente pode fazer de algumas simulações, algumas análises, algumas apresentações para cada impacto mais relevante, né? Então, acho que seria interessante reforçar esse convite também, tá? E também, se quiserem, né, eu também coloco à disposição, em nome do Objetivo, de trazer aí uma aula em relação a esses pontos-chave da reforma aqui no grupo do sindicato, caso você queira, depois o Wesley ou a gente entra em contato e organiza. Everaldo, você está mudo. Alguém mais quer falar? Quero falar. Alguém mais quer falar? Eu quero falar. Leandro. Sim. Só para dar um choque assim, vamos ver aqui. Eu sou do escritório de contabilidade e estou no lucro real. Então, eu pago 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social, 7,6% de COFINS, 1,65% de PIS e 5% de ISS hoje. Mudou para o IBS-CBS, eu vou pagar, se não mudar o imposto de renda também, vou pagar 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social, em vez de pagar 7,6%, 1,65% e 5%, aí vai dar 9, vai dar 14,25. Vai sair esses 14,25, vai vir 28,60, não é isso? Se as alíquotas de IBS e CBS se configurarem praticamente, né? Eu não estou levando... Pois é, só para mostrar para o pessoal a questão. História de contabilidade no lucro real vai deixar de pagar PIS, COFINS e ISS 14,25. Vai pular para o dobro, 28,60. Olha só a pocada que vai vir aí. E lembrando assim, né? Sem crédito. Tem que o 1,65,76 não é efetivo, né? Porque tem que considerar crédito, né? Mas assim, de qualquer forma, como você tem que ali deduzir dos tributos indiretos hoje na transição, você vai ter que deduzir da base PIS, COFINS, ICMS, por comércio, por prestação de serviço, PIS, COFINS e ISS. De todo jeito, quando você desembute, quando você aplica, porque a tributação é por fora, o cálculo é por fora, quando você aplica o IBS e CBS, aí, notadamente a carga tributária aumenta. Então, mas, assim, Fábio, a projeção, pelo andar da carruagem, o lucro presumido ele deixa de ser atrativo. É lógico que a gente está falando aqui de uma maneira artificial, lógico que tem que fazer segmento por segmento, e vai ficar aí o Simples Nacional híbrido, a gente chama, que a gente pode chamar assim, né, híbrido, com IBS, CBS por fora, e imposto de renda e contribuição social e INSS patronal por dentro, e o lucro real, né? Agora, já está desconsiderando o crédito já pelo fato da empresa. Não, e não é bem assim, né? Eu falo que a reforma tributária ela é casuística. Cada segmento ele vai ter que
cada segmento, cada realidade de empresa, de fluxo de caixa, vai ter que ser feito uma modelagem à parte. Então, não tem como você bater uma tela. Não dá para você abrir um crédito só porque, por exemplo, eu sou uma pizzaria, né? Eu sou um comércio varejista de película, de celular, né? Ah, não, então já vou descartar o crédito. Então, não é bem assim. Então, tem essas situações. Aí, Fábio, foi interessante você falar, que eu acho também que vale a pena o seguinte. Hoje, nós temos a figura, hoje o escritório de serviços contábeis, que é optante pelo Simples, a gente tem um ISS fixo. Nós temos um ISS fixo, que ele é mais vantajoso do que pagar o ISS com base no faturamento do Simples Nacional. O escritório hoje que é optante pelo Simples Nacional. Então, você veja bem, com o ISS sendo extinto, se eu for pensar no pior cenário do ISS hoje, é 5%. O pior cenário do ISS hoje é 5%. Vamos pensar numa alíquota só de IBS, de 12,7%. Lógico que aqui a gente está falando de caso hipotético, mas olha só para você ter uma ideia. Porque com a extinção do ISS, eu não vou ter essa figura mais, né, que eu tenho com base no número de profissionais. Esquece. Só que eu pensando hoje no pior cenário, que é 5%, e pensando numa alíquota só de IBS de 12,7%, olha como que já vai aumentar. Isso estou falando só fazendo um comparativo com o ISS. Então, por isso que, por essas e por outras, que a gente fala que o segmento aí de profissional intelectual, ele foi gravemente atingido. Vamos ver se esse projeto de lei complementar que está andando aí, que eu acredito também que não vai resolver a situação, mas vai suavizar aí um pouco. Seu microfone está fechado, Everaldo. A hora está chegando, já 9 horas já, o pessoal vai saindo, nesse dia vai ficar sem ninguém. Então, essa discussão ela vai se estender mais ainda até outubro, depois de outubro, certo? Então, se a gente. Uma coisa é certa: se não tiver contabilidade, vai ser taxada a mais. Pronto, né? Né, Leandro? Ah, com certeza. Porque apesar que. Pronto, só isso que eu quero, a certeza, né? Só isso. Não tendo contabilidade, vai ser taxado mais. Agora eu pergunto, o nosso colega do conselho aí, que é o seu Fábio e o seu Otávio, quem é que está fazendo contabilidade, hein? Só isso. É obrigado a fazer, pai, certo? Da água para frente vai ser obrigado a fazer. Então, a gente que sabe um pouquinho de contabilidade vai ficar bem acabalido, né? Bem, pessoal, não tendo mais nada, nós vamos encerrar. E, se Deus quiser, terça-feira que vem, nós vamos entrar novamente, certo? Nessa polêmica da PEC, né? Falou, obrigado. Boa Tchau. noite. Boa noite. Você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.